Alessandro vai liberar. Barretinho. Olá. Boa noite. Boa noite, Barreto. Estamos aqui, mais uma noite de quarta-feira, muito frio, uma chuvinha o dia inteiro, mas estamos aqui fiel a vocês, que estão sempre nos acompanhando, começando o programa Momento Jurídico OAB 249, aqui de Francisco Morato. Nós hoje teremos mais uma presidente de comissão que irá falar sobre a sua comissão e nós estamos aqui nada mais, nada menos que com a doutora Roberta Jardim, que ela é presidente da Comissão Especial de Soluções Consensuais de Conflitos. Conflito nesse mundo é o que não falta. Sem dúvida, né? Por isso que existe os advogados, as advogadas, essa classe de profissionais, para poder nos ajudar a diminuir, né? Ou pelo menos evitar que os conflitos sejam de consequências maiores ainda. Muito bem, estou aqui também ao lado da nossa presidente, Vanessa Miciano, a qual eu já passo a palavra. Obrigada, Barreto. Hoje, uma quarta-feira chuvosa, com frio. Agradeço aqui a presença da nossa presidente de comissão, doutora Roberta Jardim, e conto para vocês, daqui a uns dias a doutora Roberta vai fazer aniversário, pelo que eu sei, né, doutora? Verdade. A doutora Roberta é presidente, como o Barreto falou, da Comissão Especial de Soluções Consensuais de Conflitos. E ela veio, assim, com muito carinho, aceitou esse convite para presidir essa comissão e vem desenvolvendo um trabalho aí com maestria. E ela vem fazendo parcerias aí com outras comissões e vem trazendo temáticas, palestras, atividades muito importantes para a subseção. E isso a gente reconhece aqui no momento jurídico, né, Barreto? Com certeza. E com esse tempo, eu quero frisar alguns pontos. Que são a nossa campanha do agasalho, que ó, o Barreto aqui, causando, gente. Então, a frisar a campanha do agasalho que foi prorrogado até o dia 7 do mês de junho agora, para que dê tempo de você separar aí as suas roupas, as doações que não vai usar mais, que esteja assim, em perfeito estado, para que a gente possa suprir o frio das pessoas aí, que a gente vai fazer a doação logo em seguida. É assim, a gente também está com a campanha Vamos lá. Campanha Inverno com Amor. Faça a doação de roupa pet, rações e cobertores. Essa campanha ela continua. A gente teve a campanha da ração e agora, no inverno, a comissão da doutora Iris, né, elaborou essas doações de roupas pet, rações e cobertores. O posto de coleta é a OAB. Nós temos também a nossa campanha do óleo, gente. Não esqueça, troquem seu óleo. A gente vê bastante propaganda agora na televisão com relação ao meio ambiente. Não deixe de participar. Das mechas de cabelo também. Então, assim, nos ajudem a fazer a diferença. Sem delongas, mas... e hoje também, daqui a pouquinho, nós temos a oficina de práticas de ações de alimentos na OAB 249. Terminando aqui o nosso momento jurídico, nós estaremos ali na OAB para prestigiar a doutora Camila Fernanda. Seja muito bem-vinda à subseção de Francisco Morato e agradeço a presidente da família, doutora Ada, gratidão, olha, eu fico muito lisonjeada entre presidentes valorosos como todos que têm vindo aqui, né, Barreto? E que vem fazendo um trabalho brilhante aí na nossa subseção. Como eu falei, sem delongas,
Vou passar para a doutora Roberta se apresentar, falar um pouco da comissão dela e tratar algumas temáticas. E eu, como Barreto, daqui a pouco a gente palpita, né? A gente tira as nossas dúvidas, né, Barreto? Nós damos toró de palpite aqui. Verdade. Doutora, gratidão e a palavra está com você. Obrigada. Uma boa noite a todos e a todas. O objetivo da nossa comissão é mudar o paradigma da sociedade, de resolver tudo de uma forma litigante, de uma forma conflituosa, e trazer uma cultura de paz. Porque hoje, o que está acontecendo com o judiciário? Hoje o judiciário ele está sobrecarregado. Sem dúvida, doutora. Todo dia nós peticionamos uma ação. E, por causa dessa demanda do judiciário, o que acontece? Demora o processo judicial demora, o cliente fica insatisfeito por causa da demora. Aí o cliente liga, e aí, o meu processo, o que está acontecendo? Não saiu? Tem decisão? Tem sentença? E o porquê da conciliação, da mediação? Por que é a melhor alternativa? Eu sou uma advogada que eu falo sempre que eu sou uma advogada conciliadora, uma advogada mediadora. Eu não sou uma advogada litigante. 90% dos meus processos são na mediação e na conciliação. Por quê? São mais rápidos, são mais eficazes, porque a própria pessoa, as próprias partes, elas acham a solução do conflito, elas chegam à solução do conflito. E eu vejo, doutora, que muitos advogados estão, assim, vivenciando e buscando esse tipo de prática, né? Eu vejo muito no movimento também sistêmico, com que as pessoas também vão buscar alguns locais que cuidam desse conflito, conseguem ter uma resolutiva. Assim, são alguns... Me corrija, existem alguns tribunais de arbitragem? É isso? Que são feitos esses acordos e também, às vezes, igual nós temos o Sejus, pode-se considerar para resolutiva de conflito de forma mais célere, que não seja para evitar um processo, uma delonga, e como funcionam esses tribunais, principalmente esses tribunais de arbitragem, que eu vejo assim que cada lugar tem propaganda. Nós já tivemos também vários convites de pessoas que, sabendo que nós estamos com essa comissão, vêm buscando da doutora, eu só encaminho, e as pessoas vêm falando, querendo parcerias, e eu falo para a doutora para ela falar de como que ela vê isso, como que ela relata esse tipo de posicionamento. Então, nós temos... dentro da solução e resolução de conflitos, da mediação de conflitos, nós temos a arbitragem e a Câmara de Arbitragem. Na região, nós temos uma Câmara de Arbitragem na região de Francisco Morato e temos também na região de Caieiras. Nas duas regiões, nós temos uma Câmara de Arbitragem. Em cada região, nós temos uma Câmara de Arbitragem. Estamos estudando mais a fundo sobre cada Câmara de Arbitragem, do que trata cada Câmara. Inclusive, um dos fundadores da Câmara chegou até a minha pessoa e propôs um estudo sobre a Câmara, sobre a arbitragem. Porque ainda eu vejo que alguns advogados têm uma certa resistência também, né, doutora, com relação a algumas câmaras, né? De fazer às vezes, um acordo dentro da Câmara e saber se tem validade dentro do Judiciário. Eu vejo um pouco desse conflito. Tem resistência, inclusive é algo que tem que ser mais que tem que ser mais divulgado, tem que ser propagado, porque é uma nova visão, é um novo paradigma na sociedade. Sim. A questão de conciliar, de resolver
resolver entre as partes sem que necessite de uma sentença, é um novo paradigma. Então, isso tem que ser introduzido, tem que ser divulgado. E as próprias câmaras, elas têm que vir, têm que fazer um trabalho de divulgação, um trabalho... E eu acho que, assim, o que eles têm que mostrar é para os advogados que aquilo faz com que o trabalho deles, do advogado, seja mais sério. Do que, às vezes, entrar com uma ação, delongar, por exemplo, às vezes 15 anos, sendo que ali a pessoa pode, sim, resolver de uma forma imediata e, assim, está sempre assistida por um advogado. Sim. Muitas vezes eu vejo em algumas câmaras que falam que você não precisa de advogado para alguns atos, mas eu, quanto advogada, eu repudio esse tipo, não sei se a doutora vai falar assim, a Vanessa veio. Não, mas eu repudio alguns porque eu acho que o advogado é essencial à justiça. E daí cai num fato que aconteceu esses dias, que eu fiquei muito assim, preocupada. Estava um advogado para fazer uma audiência dentro do NECRIM, e daí proibiram o advogado de estar com o cliente, doutora. Você acredita? Não acredito. E daí, em virtude disso, eu falei, como? Daí eu liguei, falei assim, mas como que isso pode acontecer? Daí a resposta que eu obtive era porque a outra parte estava sem advogado. Eu falei assim, então... Isso não pode, isso fere as nossas prerrogativas. Esse tipo de ato não pode acontecer. Então, quando a gente se depara com esse tipo de situação, com esse dinamismo, e assim, umas coisas muito rápidas às vezes que acontecem, né? E daí a gente, depois que tenta solucionar de forma imediata para que o advogado consiga trabalhar dentro do processo ou representar o seu cliente com dignidade, mas ainda a gente esbarra em algumas coisas como essa, né? Então, assim, às vezes eu me pergunto, a gente tem o Sejus, que não é faculdade, né, de ter ou não um advogado ali presente, eu discordo. Eu não sei como a doutora, eu peço para a doutora como que a doutora entende esse tipo de situação que, no meu modo de ver, tem muito a ver com a comissão da doutora, que fala dos conflitos, que fala de resolução rápida. Mas como que a gente vai se deparar junto ao sistema se a gente for perdendo o mercado, que as pessoas falam que não precisam de advogados, igual essa advogada que foi barrada dentro do NECRIM por não poder, com uma fala de que a outra parte estava sem advogado, né? Sendo que o advogado, a gente relata e frisa que o advogado é essencial à justiça. Então, eu peço para a doutora explanar um pouco qual que é o olhar da doutora nesse sentido. No meu ponto de vista, é importantíssima a participação do advogado em todos os atos, seja no NECRIM, seja no Sejusc. Por quê? Porque o advogado ele tem toda a visão holística. Holística, o que eu quero dizer? E nos tribunais total de arbitragem, a doutora também vê que seja necessária a presença de um advogado? Sim, porque o advogado ele conhece do direito, ele conhece tudo. Então, ele é a melhor pessoa para aconselhar o cliente. Inclusive, o cliente ele tem que procurar o advogado que ele confia, o advogado que ele olha e fala, não, nesse advogado eu confio, nesse advogado eu tenho confiança, é uma pessoa que me passou uma confiança. E holística que eu falo não é no sentido espiritual, holístico, quando eu falo, é no sentido que o advogado ele conhece o direito, aí ele observa os fatos e ele sabe o que será melhor, qual aplicação será melhor naquele caso. Doutora. Então, oriento que o advogado ele é sempre, em toda situação, consultar um advogado,
seja para você comprar um imóvel, comprar um carro, qualquer coisa, consulte sempre um advogado. E advogado hoje, eu falo para os advogados litigantes, que adoram uma briga, que tem. Eu já peguei muitos aí. O Estatuto da OAB, ele diz que nós devemos sempre estimular a conciliação. Sempre. Por quê? Porque quando você estimula a conciliação, você tem um processo em que as partes têm um acordo, aí esse processo é mais rápido, desafoga o judiciário, e as partes ficam felizes, na maioria das vezes. Porque entre elas mesmas encontram a própria solução. Resolve, né? Resolve. Doutora, existe uma diferença entre as câmaras e o que a gente ouve falar de pequenas causas? São resolvidas sim. O que é conhecido mais popularmente entre as pessoas falam, né? Pequenas causas, juizado especial cível. Isso. Que as pessoas chamam de pequenas causas. E aí o senhor falou o quê? Qual que é o outro nome? A outra é a Câmara de Arbitragem, né? Existe diferença. Tem diferenças. Uma coisa para outra, ainda mais os personagens que atuam, não é? Não, tem diferença. Tem diferença, sim. Entre as duas tem diferença. Entendi. Tem diferença, sim. É porque a gente São bem diferentes. A gente bem retrata diferentes. Que na Câmara de Arbitragem tem um árbitro que está dirimindo o conflito ali e é feito um termo, né? Isso, é homologado. E é homologado posteriormente pelo juiz. Dependendo do ato, ou se não, dependendo, sai ali homologado por aquele árbitro. Que é aquele árbitro que faz por exemplo, dentro da Câmara de Arbitragem, eu tenho lá o advogado, o outro e tem um árbitro. Daí ele faz o termo e ali ele homologa, ele fez um curso para poder ter esse termo. Então a gente se retrata com isso. No juizado, no juizado você tem o quê? A gente enfatiza que a pessoa vai lá questionar, são os pequenos, por exemplo, eu tive um problema no PROCON, não foi solucionado com relação a uma quebra de um relógio. Daí eu vou lá na pequenas causas e também faço a reclamação. Nesses casos, muitas vezes, você também não precisa de advogado. Exatamente. E são alguns pontos que tem até um determinado valor para você ingressar. Só que, engraçado, né? Salvo engano, são 40 salários mínimos. E daí, mas assim, se a pessoa perde e quer recorrer, ela precisa ter um advogado. Exatamente. Então, a gente se depara com alguns atos, às vezes, se tivesse um advogado constituído desde o início, não precisaria, às vezes, ter o recurso. Exatamente. Porque, muitas vezes, eu já peguei de alguns clientes que, às vezes, eu vou fazer recurso, que foram se aventurar na justiça, e se depara com o quê? Com uma coisa que não tem nem o que recorrer, porque, como foi colocado ali, não foi colocado de forma técnica, não foi colocado os enfoques. Daí, quando ele traz para a gente a narrativa que você questiona, já é tarde demais. Você pode a gente acaba até recorrendo, mas a gente acaba vendo de forma diferente. Você não acha, doutora? Com certeza. Por isso que é importantíssimo a participação do advogado em todos os atos. E eu vejo muito isso, Barreto. Então, a gente vê essa distinção de um fato ou outro, né? Igual as câmaras. As câmaras de arbitragem, eu vejo, doutora, sendo muito usada na homologação trabalhista. Depois que o sindicato saiu, eles viram uma oportunidade e estão homologando as rescisões nas câmaras. Só que esquecem, muitas vezes, que depois disso não significa. Só que está sem advogado, narra. Só que o conflito fica ali. Às vezes, você só... Como que eu vou te falar? O problema, às vezes, acaba sendo nivelado. Por quê? Porque a gente não tem um advogado. Não estou falando que... a gente sabe que, muitas vezes, dentro dos termos das câmaras, tem alguns atos, como o do juizado especial, que você está dispensado. Mas eu acho que, para um conflito e para a gente tentar resolver,
a necessidade de você ter um profissional que estudou 5 anos, muitas vezes se especializou na área, eu acho que é essencial. E eu vejo que até dentro da própria OAB tem a OAB Concilia, que a gente vem buscando conhecimento, e eu acho que a doutora pode até contar um pouco dos projetos que quer desenvolver dentro da subseção com a OAB Concilia, né? Sim, na verdade, nós estamos estudando esse projeto que já está sendo aplicado da OAB Concilia em outras regiões, e para trazer aqui na região de Francisco Morato. Então, vai ser uma novidade aqui, logo em breve, a OAB Concilia aqui. E o que nós queremos desafogar o ser judiciário, parceiros, né? Junto com o SEJUS, junto com os demais órgãos, né? Ajudar, desafogar o judiciário, ajudar a população com o resultado mais célere dos processos, porque isso ajuda, sim, as pessoas. E, principalmente, trazer essa consciência para as pessoas, estimular o quê? A mediação, ela estimula o quê? A conciliação e a mediação. Por quê? A mediação, às vezes, o que está por trás daquele problema, o que está por trás daquele divórcio, o que está por trás daquela separação. Então, a causa, né, doutora, e não o efeito, né? Porque quando duas pessoas já chegam numa situação de realmente estarem num lugar com o advogado, com o juiz, para se separar, ali já é uma consequência já de uma causa lá atrás, de uma briga, discussão, uma discordância. A polícia chama de desinteligência, né? Exatamente. Então, às vezes a pessoa está brigando por causa de um bem, mas não é o bem. Às vezes ela quer um reconhecimento da outra. E são pequenas coisas que, às vezes, se o mediador observar, percebe e falar naquele momento, de repente consegue ali um acordo entre as partes, consegue uma conciliação. Então, são pequenas observações que existem técnicas para isso. E que as partes podem chegar num consenso e mudar essa visão de ter que passar anos com um processo judicial para chegar numa sentença. E isso realmente isso é uma mudança de paradigma, uma mudança de visão social mesmo, de ter que mandar tudo para o judiciário, de enviar tudo para o juiz, para chegar e esperar uma sentença, esperar anos, para mudar um nome. Verdade. Para poder falar, estou solteira, que isso, às vezes, para a pessoa que ela está casada, é muito... eu tenho uma colega que ela estava assim, quando saiu o divórcio dela, o olho dela brilhou. Porque ela falou assim, agora eu vou poder usar meu nome de solteira. Então, para a pessoa que está envolvida ali, no fato, quando sai uma decisão, quando acontece a notícia, alivia, né? Alivia, é diferente. Então, ter um acordo, ter algo mais célere, é melhor para todos. Com certeza. Eu quero aproveitar aqui, doutora, Pode e falar, agradecer Barreto. as 192, 187 pessoas que estão aí conosco. Muito obrigado pela presença de vocês, a Solange, o Giovanni, Orde Tecnológica, a Jéssica, né? O Giovanni aqui, a Vanessinha, todos vocês, muito obrigado por estarem prestigiando. E estamos aqui falando hoje de conflito, de briga, de confusão, né, doutora? Sim. Que pode ser mudado através da comissão de conciliação, né? Sim, conciliação, da nossa comissão aí, e com o nosso projeto que nós vamos
tentar implantar aqui, que a OAB, juntamente com a OAB. a gente está com esse projeto da OAB Concilia, que já funciona em algumas subseções. A gente está estudando para ver a possibilidade de implantar aqui e, através desse projeto, fazer em parceria com o Judiciário, fazer com que a gente dirima esses conflitos existentes que, assim, que às vezes vão de longa anos e que a gente consiga, junto, diminuir isso. Porém, a gente lembra que o Sejus vem desenvolvendo um grande trabalho dentro do município e a gente vem assim ajustando. Eu acho que o Judiciário ele tem que se fundamentar cada vez mais e agilizar. Eu creio, né, doutora, quando os processos todos forem convertidos de forma todos para que seja todo eletrônico, eu acho que a gente vai ter um grande avanço, porque os próprios sistemas têm processos que estão paralisados há anos. E, às vezes, o advogado, devido à demanda, acaba não solicitando determinados andamentos. E daí o processo ele vai ficando na espera. Vai. Então, por quê? Porque não tem as provocativas. Então, eu acho que quando o Judiciário conseguir digitalizar e fazer com que os advogados conseguirem mecanismos para digitalizar os seus processos, conseguir deixar todos de forma online, eu acho que vai facilitar muito, né? Eu falo ainda que a PL 752, né, que eu repudio ela, eu sou muito bem clara, porque o aumento de custas do Judiciário, eu não vejo a necessidade, no meu modo de ver, porque eu não vejo aonde vai aplicar. Hoje, a maioria das audiências, doutora, são o quê? São online. A gente vê júri dentro do fórum, mas a maioria das audiências a gente retrata de forma online. Então, assim, a gente vê, igual eu falo, Francisco Morato mesmo, a gente não tem a sala do advogado dentro do fórum. A gente disponibilizou para que tivesse outra vara, para que o juiz tenha mais facilidade, mais agilidade dentro do processo. E uma porque nós estamos do lado, né? Então, para que venham mais juízes, para que contrate mais servidores, então o TJ ele tem que falar para que ele quer o aumento, porque já existe um aumento já programado. Agora vai aumentar mais custo, mais taxa? E doutora, deixa eu perguntar, e quando se faz as audiências online, baixa o custo de deslocamento. Sim, tanto para o advogado, que não tem que pegar o carro, pagar estacionamento, ou muitas vezes se deparar ou pegar uma condução que seja, o custo é reduzido. Às vezes é longe, você entendeu? O custo de iluminação, de água, do prédio, né? Num todo. Então, assim, a gente vê que mesmo na época da pandemia, eu estava olhando na Alesp ontem, frisaram muito o fato que, mesmo na pandemia, o TJ foi o que mais gastou. Não foi gasto tanto com o médico, mas foi gasto com o judiciário. Ou seja, em nossos processos, eu não tive muita movimentação nos meus processos. Você teve, doutora, na época da pandemia? Então, assim, a gente se depara com algumas coisas que são contraditórios. Então, é como o fato que a advogada vivenciou da prerrogativa dela. Isso não pode acontecer se um cliente constitui a gente como advogada, a gente vai numa delegacia, vai no centro de conciliação, representar o cliente, Exatamente. dar uma orientação, e a pessoa fala que não pode entrar porque está lá com... Porque a outra parte está sem advogado? Gente, isso, que nomeie um defensor. Exatamente. E outra coisa, quem é obrigatório a fazer as audiências? Não é o delegado? Tinha que estar lá. Você entendeu? Então, assim, já que é para a gente privar para o rigor da lei, a gente tem que caracterizar alguns assuntos que são da lei.
Sabe, eu acho assim, a gente vem trabalhando todo mundo em parceria, a gente vem ajustando alguns pontos, mas são pontos que a gente tem que se valorizar. O advogado, ele não pode ser proibido de exercer a profissão dele. Não. E isso envolve com o conflito. É um conflito entre a nossa classe, entre nossa profissão, as nossas prerrogativas. Eu acho que assim, as pessoas hoje em dia, elas estão achando que o errado está certo. Ainda assim, eu ouvi que era assim, que já fazia mais de 5 anos que isso acontecia. Sabe? Então, assim, que era porque a outra parte estava sem advogado. Gente, essas coisas a gente não pode ouvir e ficar calada. Não. Né? Então, são esses tipos de conflitos também que a gente vivencia, né, doutora? Vivencia, e às vezes vivencia isso. Esses dias eu fiquei assim, eu fiz uma audiência, porque a gente tem que analisar também. Esse caso que você contou, eu fiquei boba com isso. Isso aí não pode acontecer. Sim. E quando acontece uma coisa também diferente, a gente analisa e fala, nossa, isso foi diferente. Porque eu faço criminal e eu faço bastante acordo de não transação penal. E nesse acordo, normalmente, os que eu já fiz, o promotor, ele fala o que ele quer. É um acordo, só que ele é assim. Ele propõe, ou a pessoa paga um salário mínimo, sim, ou ela presta um serviço à comunidade. Mas ele chega e fala assim, você vai fazer isso. Aí, pela primeira vez... Olha lá, gente, doutora relatando os fatos de como funciona. Pela primeira... vai fazer quase 5 anos que eu advogo. Pela primeira vez em quase 5 anos, a semana passada, eu fiz um acordo de não persecução penal. Veio um promotor e um advogado aqui de Francisco Morato, super educados, promotor. Ele olhou para mim e falou, a proposta é o pagamento de um salário mínimo, em que a sua cliente pode parcelar conforme ela puder, ou o serviço à comunidade. Aí, pela primeira vez, eu estou dando risada assim, porque pela primeira vez eu vi um promotor não impondo algo. Dando poder de escolha. Para o réu. Ele deu poder de escolha para quem vai cumprir. Então, isso é um olhar, né, doutora? São poucos que têm isso. Com certeza, isso é um olhar. E se chama acordo, é um acordo que eu entendo, porque eu sou advogada, mas advogado, normalmente eu vou puxar para o cliente, claro. Mas eu entendo, eu sou justa também. Eu sou advogada, mas eu sou justa. Eu entendo que um acordo é um acordo que a pessoa possa cumprir. Eu não vou te dar uma carga maior do que aquela que você possa carregar e você não conseguir carregar. Então, o que a gente vê? A gente vê por aí, às vezes, o judiciário ou o promotor falando para a pessoa cumprir algo e ela não vai conseguir cumprir aquilo. Aí o processo volta. O processo volta de novo. Aí a pessoa volta de novo lá. Então, esse promotor e esse juiz foi inteligente. Porque a pessoa já pagou, já extinguiu o processo e acabou. É a diferença, o que dá das pessoas terem noção do que estão fazendo. Exatamente. E ter um olhar de resolver mesmo o conflito que existe dentro daquela tratativa. Exatamente. E já verificar isso que a doutora trouxe, de olhar que, assim, se eu imponho determinados atos, ela não tem como cumprir. Eu não sei as condições dela. E daí, muitas vezes, vai voltar o serviço para mim. Vai voltar. E eu vou estar aqui. Mas sabe o que acontece? Às vezes o ego da pessoa, tipo, eu tenho poder, eu posso,
eu sou maior, aí a pessoa está ali, a caneta está na minha mão. Infelizmente, o ser humano às vezes tem isso. E o pior que é isso mesmo, doutora. A gente se depara com o bendito ego de várias pessoas, né? Às vezes a gente começa até a refletir sobre as coisas, porque às vezes a gente é colocado numa situação que muitas vezes a gente nem imaginou. E a gente se depara com os conflitos entre nós mesmos. Mas por quê? Porque o ego da pessoa, o ego nosso, e a gente acaba ajustando. Por isso que eu acho que ainda a gente está nesse plano. Porque é para a gente aprender a lidar com essas adversidades. Verdade. Viu? E eu acho que a comissão de soluções e conflitos ela vai muito além do fato propriamente dito. Ela vai de você lidar com as pessoas, de ter um olhar, de tentar conhecer o problema, de entrar muitas vezes na vida pessoal da pessoa. E eu também entendi o outro profissional que também me respondeu. Eu conto o caso, gente, porque assim, ficou marcado na minha vida, desse daí. Ele falava assim, não, doutor, é que eu tenho que ver, eu tenho que conversar, eu tenho que ver como que as pessoas estão espiritualmente. Né? Eu falava assim, gente, ele queria fazer o papel do advogado, da pessoa que está conciliando. Só que muitas vezes a gente não pode fazer isso. As pessoas têm o livre-arbítrio. E às vezes, se eu falo e se eu consigo entender, e a pessoa que está ali, às vezes, é leiga e assina algo que é condizente, que prejudica ela o resto da vida. Eu entendo, eu criei um departamento que é para desafogar o judiciário, e daí eu estou criando mais conflito porque eu não tenho representatividade. É igual eu vejo do Sejus muitas vezes. Que me desculpem, eu gosto muito das pessoas que trabalham, gosto do projeto, mas eu acho sim que tem que ter um ajuste nisso. Né? O meu ajuste é assim, por quê? Porque quando faz um acordo, o conciliador está lá, orienta, daí a outra parte faz o acordo, tudo. Dá 2 dias, está lá na porta da OAB para rever aquele acordo. Eu fiz uma análise. Eu fiz, gente, não estou falando da boca para fora. Eu estou tomando conta do CAGE. Eu olhei lá, falei assim, eu comecei a ver pré-processual. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Porque daí eu não estou dirimindo o conflito. Porque as partes falaram lá que só quer resolver os alimentos. Daí volta lá na OAB, na defensoria, para arrumar a guarda, visita, para fazer o divórcio, porque só queria resolver os alimentos ali. Daí não quer mais lá, porque daí não tem mais conversa, porque já brigaram. Numa dessas, se está com um advogado, o que ele vai fazer? Ele vai orientar as pessoas. Olha, você já tem que se divorciar aqui, você já tem que dividir o seu patrimônio, você já tem que deixar a guarda pré-estabelecida, você já tem que regulamentar a visita e vai fixar os alimentos. Agora, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente fica preocupado. E daí isso, tudo sem assistência de um advogado. É que eu não tive problema no Sejus da pessoa ir com o advogado e barrarem. Mas tive esse problema no NECRIM. E isso a gente não pode admitir. É violação das nossas prerrogativas. Imagine se um cliente... A gente tem na tabela da OAB para acompanhar o cliente numa diligência, acompanhar o cliente no... Sabe? E daí o cara me paga e eu não posso exercer meu papel? E daí, cadê a resolução do conflito do cliente, que é um lugar onde a gente vai, necessariamente como tribunal de arbitragem, como a OAB concilia, como Sejus, como o NECRIM mesmo, esses fatos sejam vistos. Então, assim, eu agradeço de antemão, porque quando eu liguei, fui muito bem, recebida, corrigimos o ato para que isso não aconteça, espero que isso não
aconteça novamente, para que a gente não tenha nossas prerrogativas violadas. Mas, se tiver, a gente tem que caminhar para um outro meio jurídico. Né? E daí, às vezes, as pessoas não entenderam que a gente tem uma legislação para seguir. Né, doutora? Porque eu estou tirando o sustento do advogado que foi contratado, dele não exercer a profissão dele. E se o cliente assina algo que é indevido e depois aparece, atrapalha todo o enredo processual, que vai complicar em um outro processo? A gente tem que tomar cuidado das coisas. Então, assim, tanto em ambos os tribunais de conciliação, eu até falei para a doutora, eu sou a favor de que tenha advogado. Nos tribunais de arbitragem, nas câmaras de arbitragem, a gente tem que buscar sempre as câmaras certas. Por quê? Porque você tem que ser uma pessoa séria, tem que ser uma pessoa... Lembrando que, eticamente, o advogado não pode estar vinculado com a câmara de arbitragem, né? A gente se depara, às vezes, alguns fatos que o próprio advogado é o dono da câmara. E daí é o mesmo que faz o acordo. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, eu acho. Eu acho assim, a gente pode ajustar, a gente pode trabalhar, eu acho que as coisas funcionam, eu sou a favor da conciliação, eu sou a favor das câmaras de arbitragem, sou a favor da OAB Concilia, do Sejus, do NECRIM, mas desde que tenha uma representatividade de um advogado. Imagina se o cartório, e foi discussão também do cartório, se ele poderia lavrar os autos com relação a divórcios, inventários, sem a presença do advogado. É que a OAB caiu matando em cima e fez seu papel efetivamente não deixar com que isso aconteça. Porque senão, daqui a pouco, a gente ia viver do quê, doutora? É isso mesmo. Né? Eu acho que assim, o advogado está se preparando também para viver. A gente vê nos Estados Unidos. A gente vê que, muitas vezes, nos filmes, as pessoas vão antes para a sala dos advogados e eles fazem lá o acordo, essas coisas, e depois se depara ali, resolve o conflito, não vai para o fórum e homologa. Não é verdade? Por que aqui não pode ser diferente? Mas tem sempre a presença dos advogados. Que são os né? A pessoa estudou 5 anos. Como que eu vou aceitar que não pode ter? É igual no juizado, desde que o mundo é mundo, o povo fala para mim que não precisa, mas eu discordo. Eu discordo. Por quê? Porque a gente precisa fomentar com que você sempre necessite de um profissional que ali estudou 5 anos. Exatamente. Né? O advogado, ele acaba sendo psicólogo, ele acaba sendo conciliador, ele acaba ouvindo toda a problemática e tendo que resolver aquilo. Ele está vivenciando diversas atitudes. Não é? Então, assim, eu penso, no meu modo, gente, eu estou falando Vanessa Miciano, a doutora Roberta pode discordar, o Barreto também, quem está nos assistindo, porque nós temos o livre-arbítrio, mas eu, quanto presidente da OAB e advogada, eu sou contra não ter os advogados em determinados órgãos, para que eles nos representem. Se eu sofrer alguma coisa, eu vou buscar de quem? De um profissional e um especialista na área. Né? Se eu estou respondendo um processo criminal, eu vou buscar o advogado trabalhista? Não, eu vou buscar um advogado criminalista. Por isso que existem as comissões. Não, existem as comissões, existem, na realidade, pós, mestrado, doutorado, cada um especializa numa área. Igual a doutora Roberta contou aqui. Fora ela presidir a comissão, ela atua na área criminal. Ela ficou impressionada com o fato de um promotor ter um olhar. Ela relatou ali que no nosso código que a gente prima para a conciliação. Por que não chamar o advogado para conciliar? Sabe, as pessoas, hoje em dia, a gente cria um mecanismo com o advogado, daqui a pouco acha lá em qualquer esquina. Não
Não é, doutora? Se a gente for começar a falar que não é essencial, que os tribunais de arbitragem não precisam de advogados, que o sejus não é necessário, as pessoas podem ir do jeito que quer, vai lá no juizado especial. Né? Eu não consigo, te juro, gente. Vai na delegacia, vai sem um advogado, por mais que seja, gente. Às vezes nós, advogados, que às vezes vai fazer alguma coisa, a gente lê 3, 4 vezes para não incorrer a erro. Imagine um leigo. É importantíssimo, até na delegacia. E com Não é? problema já. Não, porque ele já está pensando no problema dele, né? Como que ele vai dirimir? É bom que você lembrou. É importantíssimo em tudo a presença do advogado, principalmente na delegacia. Teve algum flagrante, foi na delegacia, recebeu um boletim de ocorrência, tem que prestar um depoimento, contrate um advogado. Na fase de inquérito policial, contrate um advogado para acompanhar você, porque o advogado, ele vai saber te instruir da melhor forma. Ele, como a doutora Vanessa acabou de falar, ele vai saber te orientar para você não assinar um documento que vai repercutir numa coisa lá na frente. Na fase de inquérito policial, se você está sendo acusado de algum crime, contrate um advogado no momento, ou se você souber de algum familiar, oriente a contratar um advogado, porque o que é colocado, tudo bem que a gente tem o contraditório, a ampla defesa, mas o que é acariciado na fase de inquérito policial é importante o acompanhamento do advogado nessa fase, então contrate um advogado. Olha, você viu, né, Barreto? Hoje a gente aprendeu no meio da comissão da doutora Roberta Jardim que assim que a gente tem que ter um olhar específico para essa comissão, que muitas vezes você, advogado, que às vezes está começando agora, né, um jovem advogado, e está vivenciando esse tipo de situação, quer fazer assim, quer agilidade para o seu cliente e tudo. Mas, assim, procure assim, locais onde tem o dinamismo. Porque, às vezes, as pessoas estão se aventurando juridicamente em âmbitos que desconhecem. Então, eu acho que a gente tem que sempre ter esse olhar, né? Conhecer mais de como funciona, de como se deparar com isso. O que você acha, Barreto? Nós nos deparamos com essa dificuldade em muitas profissões, né, doutora? São pessoas que têm, olha, não tem uma coisa mais incrível do que mecânico, né? O mecânico faz curso, monta oficina, tem todos os equipamentos. Aí tem aquele que a gente chama de mecânico curioso, né? Não pode ver um carro com o capô aberto. E aí? Tá, deixa eu dar uma olhadinha, peraí e tal. Sabe? E tem uns que são aproveitadores mesmo, querem ver ali da dificuldade da pessoa para levar um dinheirinho para casa. Mas, na verdade, às vezes não tem competência, né? O ser humano é difícil, nós, seres humanos, eu me incluo, devido ao nosso livre-arbítrio e a possibilidade de acertar e errar, muitas vezes nós precisamos de um mediador. É tão sério isso que nós temos um mediador, né, universal, que é Jesus Cristo, Salvador Jesus Cristo. Exatamente. Que vai, né, ser ali aquele que vem mediando toda a humanidade todos os anos, mesmo antes da existência dele aqui na Terra, ele já fazia isso. E o papel do advogado, com competência e conhecimento, ajudar realmente a resolver conflitos. Eu vejo assim, né? E não é porque eu estou aqui fazendo programa com a OAB, não, é uma verdade. Existe um ditado assim, cada um no seu quadrado. Eu gosto desse ditado, viu, Barreto?
Cada um no seu quadrado. E como tudo é bom, já está chegando no fim, né? Então, eu vou passar a palavra para o Barreto para fazer as considerações finais. Logo depois, eu passo a palavra para a doutora Roberta fazer as considerações finais dela e passar as redes sociais aí para vocês também seguirem, né? Que eu acho que é uma forma também do pessoal conhecer a comissão. Doutora Roberta também é meio blogueirinha. Você viu que eu só estou trazendo advogados blogueiros aqui também, o marketing. Agora eu estou assim, gente, eu estou colocando o marketing dos advogados para eles saberem o que pode e o que não pode. Porque depois eles falam assim, eu não sabia. Então, agora eu estou colocando. Gente, me sigam lá na rede social. Barreto, suas considerações. Eu só quero agradecer mais uma vez poder fazer parte desse programa. Estou me tornando, já a gente brinca aqui, estou me tornando uma pessoa de um conhecimento em várias áreas do direito, né? E isso aí está me instigando para algum lado. Não falei, mas gente? Eu sou muito grato mesmo à oportunidade de estar com as presidentes e os presidentes aqui das comissões. Porque eu vou percebendo o quanto que o papel da OAB na sociedade ainda é mal compreendido pelo cidadão. Porque se o cidadão soubesse a força que a OAB tem, realmente como funciona o advogado, não pelas coisas que as pessoas ficam falando por aí, né, mas sim como ele realmente funciona. E isso eu estou falando sem jogar confete, sem puxar saco, vocês sabem que eu não gosto dessas coisas, estou falando a realidade. E quando a gente fala de cada um no seu quadrado, não só respeitar o profissional, mas como realmente procurar ele em todas as ocasiões. No mínimo, o advogado vai te orientar a fazer o certo. Então, não perca essa oportunidade. Gratidão, viu, Barretos, por mais uma vez estar aqui conosco. Doutora Roberta, a palavra está com você para suas considerações finais. Boa noite. Me sigam nas redes sociais, Roberta Jardim. Como já disse, Barreto, contrate sempre um advogado em qualquer circunstância, seja na delegacia, no NECRIM, no SEJUSC. Recebeu uma intimação, recebeu uma inicial na sua casa, uma intimação, uma citação, advogado. Sempre. Consideração final, busque sempre a conciliação em qualquer âmbito da sua vida. Busque a mediação, a conciliação, porque é uma forma mais eficaz, mais rápida de resolver os conflitos, uma forma que eu tenho utilizado na minha vida e tem tido eficaz, que eu tenho utilizado também na minha profissão e tem sido eficaz também, e é o conselho que eu dou para todos, para os advogados. Use a conciliação, a mediação. Já está também no Estatuto da OAB que nós temos que ser conciliadores, mediadores. E use na sua vida também. Tenta resolver as coisas de forma pacífica, porque isso faz diferença. Tenta ver as coisas com um olhar pacífico, com um olhar com um olhar mais humanizado, uma advocacia mais humanizada, não só materialista da coisa, não só um olhar materialista, e isso faz toda a diferença. Gratidão à doutora Vanessa, à OAB de Francisco Morato, ao Barreto por essa oportunidade, à doutora Carla, a todos aqui presentes, e à comissão, e a todos que estão presentes nos assistindo essa noite. Gratidão. Legal. Gratidão é nossa, doutora, em ter você aqui e, mais uma vez, poder mostrar
o trabalho da OAB 249 de Francisco Morato, da gente buscar fazer a diferença através do conhecimento, através do momento jurídico da OAB 249. Não posso deixar aqui de não agradecer a minha diretoria, a doutora Carla, a doutora Mônica e os demais presidentes, porque acabam sendo à frente da subseção. Agradeço os nossos colaboradores, porque sem eles ali a casa não gira, né? Porque a gente precisa de mãos. Então, assim, eu tenho que reconhecer e ser muito grata a isso. E, como eu falei no começo, nós temos as nossas campanhas do agasalho, que teve prorrogação até o dia 7/6. Então, não deixe de doar. Estamos esperando sua doação. Faça diferença na vida de uma pessoa, ainda mais nesse momento de frio, tá? E eu quero agradecer, sem delongas, o Pereira por, diante dessa situação, ele ter corrigido a rota. Muito obrigada por me atender e fazer com que a advocacia seja vista, seja valorizada e que as coisas sigam num curso coerente. Boa noite a todos e termino a noite falando das nossas prerrogativas. Gente, beijo, até mais. Tchau, tchau, tchau. Até quarta que vem. Vocês viram, né?